Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por mais esse domingo, por essa igreja que o Senhor tem sustentado, obrigado porque o Senhor nos tem permitido termos essa liberdade de estarmos aqui, de cultuando, aprendendo, e também pelo privilégio de podermos viver na igreja, podemos fazer a tua obra. São muitos motivos de gratidão que nós temos para levantar ao Senhor e por isso nós o agradecemos. Pedimos também por esse momento, para que o seu Espírito esteja movendo o coração de todos aqui, para o aprendizado e para a inclinação da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Beleza. É... Rapidamente, só para eu terminar uma coisinha que ficou da última aula, eu queria ter passado isso na última aula com vocês, eu não passei por conta do tempo, mas é uma coisa breve com relação ao que a gente viu sobre esse axioma que a gente tratou ali sobre o fato do cristão viver em igreja, tá? E rapidamente algumas coisas que a gente viu, que quando a gente encontra a nova vida em Cristo, naturalmente nós somos conduzidos a viver nessa comunidade que é a igreja. As obras predestinadas e preparadas pelo Senhor acontecem no ambiente comunitário de igreja, para a gente servir e crescer e se edificar mutuamente. Também vimos, daqui eu vou pular agora, vimos algumas conclusões na última aula, e esse resumo aqui desse pastor Robson aqui. A igreja é toda a comunidade local de crentes que se identifica como igreja de Cristo e em nome dele se reúne para adoração, comunhão, serviço e missão. E a conclusão da nossa aula foi, se nós somos chamados para fora, se vale aquele negócio da raiz da palavra, vamos lembrar o seguinte, nós somos convocados, lembrando a nossa questão daquela analogia que eu fiz no começo da aula passada sobre um alistamento militar, né, quando nós somos convocados por Deus. Então nós somos convocados para sair de onde nós estamos e nos reunir com os nossos irmãos para servir como função de escravos que nós somos e nos encontramos em Cristo, tá? É bem um resumo ali de tudo o que foi falado na última aula. No entanto, o que eu esqueci de fazer com vocês? Eu esqueci de ler com vocês quais são os textos em Efésios que suportam tudo aquilo que a gente viu. Eu fiquei trabalhando no tema, li alguma coisa em Efésios, mas eu não listei os textos e não li com vocês esses textos em Efésios. Então, vamos lá. São 4 textos que nós leremos juntos agora. Um no capítulo 2, um no capítulo 3, outro no 4 e o outro no 5. Gente, hoje a gente vai ler bastante, tá bom? Hoje nós vamos ler bastante Efésios, porque eu não quero perder nessa aula de hoje o que eu perdi na aula passada, que foi deixar os textos para o final. Eu vou deixar ele aí, a gente vai ler eles no começo do axioma que nós vamos ler hoje. Mas, então vamos ler esses textos. Efésios 2, alguém abre para mim de 19 a 22. Depois, quem tiver no capítulo 3, 18 e 19. O coleguinha que foi para o capítulo 4, 15 e 16. E o irmãozinho que estiver no capítulo 5, 29 e 30. Eu vou ler aqui o 2 de 19 a 22, porque ele é o trechinho maior. Então, poupá-los-ei dessa leitura mais extensa de cansados, longos 4 versículos. É isso que está dando aqui? Vamos lá, gente. 2 de 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, isso daqui reforça uma situação que a gente bateu bastante na aula passada, que é o fato de que não existe vida espiritual, crescimento em vida espiritual, sem a comunidade, sem a presença no corpo de Cristo. Capítulo 3, 18 e 19. Quem vai ler para mim? Vocês possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês conseguem notar toda hora que Paulo escreve, pelo fato de ele estar escrevendo com uma igreja, não para alguém específico, é sempre no plural, sempre na terceira pessoa do plural. Vocês, nós, ou na primeira pessoa, nós, sempre em conjunto. E ele reforça aqui outro raciocínio que a gente tem batido aí constantemente. Isso para que com todos os santos, reforça o conceito de comunidade. 4, 15 e 16, quem lê? Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante. A justa cooperação, nem mais nem menos, justa medida, todos se autoajudando, mutuamente cooperando, para que assim a gente possa efetuar o nosso próprio crescimento. Cabe a nós fazermos a nossa tarefa como igreja para crescermos espiritualmente como igreja. Último texto, 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Porque somos membros do seu corpo. Nunca ninguém odiou o seu próprio corpo. Se nós somos membros desse corpo, fazendo parte desse corpo, nós, por causa do amor de Cristo em nós, amamos esse corpo e cuidamos dele, tá bom? Então, só reforçando os textos de Efésios que embasam todo o raciocínio da última aula e desse terceiro axioma, e eu deixo para vocês agora. Alguém quer complementar com alguma coisa, alguma dúvida que ficou? Alguma crítica? Algum xingamento? Não? Quer me xingar, aproveitar esse momento? Não? Que bom. Fico feliz. Tá ótimo assim. Vamos lá. Para finalizar, uma questão prática. E a gente aqui como Igreja Fonte? Como que isso funciona para a gente? Eu falei isso também na aula passada, sobre o servir, né? Buscar servir. E procurei ali no nosso site, então, alguma coisa que seja assim de interesse para os membros da igreja. Quais são as nossas responsabilidades? Né? Todo mundo que é membro da Igreja Fonte assina um papelzinho que está escrito o seguinte: meu compromisso. Aí você tem um compromisso. Aí você pega esse seu compromisso e no final você assina. Você assina porque você subscreve aquilo. Você está de acordo com aquilo que está escrito. Do contrário, você mentiu. Aí o problema é seu com Deus, vá se resolver. Mas você assinou este compromisso. E dentro desse compromisso, algumas coisas me chamaram a atenção aqui. É responsabilidade nossa, como um privilégio. O site começa falando, também é privilégio de ser um membro da igreja, desfrutar dos diversos contextos aqui. E dentro dessas nossas responsabilidades / privilégio, nós temos servir no ministério da igreja. Descobrir seus dons e talentos, sendo equipado pelos pastores, desenvolvendo um coração de servo. Eu falei isso na aula passada. Tem gente que só vem para trabalhar. Então pula essa partezinha do meio aqui, ser equipado pelos pastores, né? Não se alimenta em escola bíblica, não se alimenta em cultos, não se alimenta em nenhuma oportunidade de ouvir a palavra de Deus para se alimentar. Lembrando que o processo de Efésios é: mestres e pastores ensinam, nos alimentam, e a gente pega isso e bota a mão na massa. Esse é o raciocínio básico de como a vida da igreja, segundo o texto de Efésios. Então, não adianta também só servir, tem que se alimentar. Tem que escutar quem está preparado e foi separado para passar esse alimento para você, e você ir lá e se alimentar. E daí você pega esse alimento e bota a mão na massa e vai lá praticar, servindo, desenvolvendo um coração de servo. Nós temos isso aqui como responsabilidade nossa, de membresia.
Nós assinamos isso no momento que nos tornamos membros dessa igreja. Se alimentar, participar, servir. Ok? Isso é o esperado de Deus, é isso que a igreja entende e é isso que você se comprometeu a fazer. Ok? Finalizando a última aula, esses pontos que eu deixei para trás. E eu falei que hoje eu ia falar sobre a roupa do cristão, sobre o revestir da nova natureza. Falei que essa roupa tem a ver com o fato, com esse axioma que a gente vai trabalhar, que é todo cristão é um soldado, e eu vou para o texto final de Efésios. Mas eu não vou fazer isso hoje de novo. Eu vou jogar para a próxima aula, que provavelmente vai ser o último axioma, e depois na última aula eu vou fazer só a conclusão do curso, alguns fechamentos, algumas considerações. Por quê? De novo, eu estou num cenário que nós somos convocados, nós entendemos nessa nossa posição como convocados, a gente vem na igreja porque esse é o lugar de alistamento, fazendo a analogia que fiz na aula passada, só que antes de ir para a guerra, um soldado, ele tem que se preparar. Então, é isso que eu acho que eu quero trabalhar antes com vocês, antes da gente poder ir para a guerra, poder agir como soldados e, enfim, lutar. E eu fiz algumas perguntas, né? Primeiro eu perguntei, como é que o crente se veste? Daí depois eu perguntei, onde que ele mora? Por que não perguntar o que eles comem, né? Igual de sexta-feira no Globo do Repórter. E pensando em Globo, eu pensei logo no Didi. A pergunta, mamãe, no céu tem pão? Alguém já viu essa historinha do Didi? Mas eu não vou falar disso não, foi para fazer a piada mesmo. Mas no céu tem pão? Do que o crente se alimenta, mamãe? Vamos colaborar, só ligar 3289-4501 e descobrir aqui na Igreja Fonte. Alguém lembra do Didi? O Didi está vivo ainda? Está melhor que nós. Ah, isso não tenho dúvida, né? Tá bom. Didi, quantos anos que ele tem? Uns 150 já? Porque na minha época ele já tinha uns 78, não era? Quando eu era criança. Uns 80, ó. Uma galera que está durando aí, hein? Mas vamos lá, a minha pergunta então não é se no céu tem pão, mamãe. A minha pergunta é, como que então um crente se prepara para a guerra? Qual seria a rotina de treinamento de um cristão? É o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Primeiro texto que eu quero ver com vocês é esse daqui. Efésios 5:18. Está escrito assim, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Se estamos falando de um corpo, se a analogia que Paulo vem fazendo ao longo da carta de Efésios se baseia num corpo, né, membros de um só corpo, né, membros da família de Deus, que é o corpo de Cristo, esse corpo ele mutuamente se ajuda para o seu próprio crescimento, no que então consiste esse preparo do crente? E esse texto aqui, eu entendo que ele dá uma dica, e é o que a gente vai trabalhar, a gente vai ficar bem em cima da dica desse versículo. Eu quero que vocês me respondam isso. Onde que está a base, ou da onde que o crente começa esse seu preparo? Qual que é a dica que o texto deixa aqui para a gente? Aqui. Se encher do Espírito Santo de Deus. O preparo, a alimentação, o suplemento, vamos colocar assim. Se eu estou falando de um preparo para uma guerra, o suplemento alimentar, o whey protein, a massa, o carboidrato, proteína, essas coisas, eu não sei, dá para ver que eu não uso, né? O tamanho do pulso vira 3 vezes aqui no meu braço. Como que é? Onde que está isso? O texto já dá uma pista, está em se encher do Espírito Santo de Deus. Outro texto que eu quero ler aqui com vocês para chamar a atenção. Fala, Caleb, daqui a pouco o Caleb vai começar a dar aula aqui para mim. Fala, Caleb. Volta lá. Mas deixem-se encher, não é o que me enche, eu deixo. É esse o sentido no original mesmo? Não. Hã? Não. Mas aí você está fazendo spoiler para a minha aula. Não quero, vai estragar a minha aula, Caleb. Fazendo um suspense aqui, cara, já vai pular lá para frente. Não, vamos. Terminou hoje, gente. Deus abençoe vocês. Tô brincando, Caleb. Mas não é esse sentido no original, não. Não é mesmo. Não faz.
não faz sentido, né? Não faz sentido. Essa tradução para mim não faz sentido. Esse conceito para mim que muitos insistem nele também não faz sentido. É nisso que eu vou bater um pouquinho hoje aqui. Deixa eu vir para esse texto aqui. Tem uma coinonia que acontece lá em casa, e quem tem essa função de ficar dando spoiler dos meus estudos é o Richard, né? Mas por quê? Porque eu sou bobo, eu faço uma pergunta, aí o cara vai lá e levanta e acaba com o meu estudo. Fala, legal, então segue aí, né? Ó, o Richard tá lá quietinho, mas ele que... Todo mundo olha pro Richard, dá um tchau para todo mundo agora, Richard. Esse é o Richard, tá? Ele que estraga meus estudos de segunda-feira na coinonia. Pronto, te expus, igual você fez agora. Não, eu acho que não sei o quê. Acha acabou com o que vai falar. Você achou tanto que o que eu vou fazer agora? Não sei mais o que fazer. Outro texto aqui, Efésios 5, 29 e 30. Porque ninguém jamais odiou seu próprio... A gente acabou de ler em outro contexto, agora eu vou usar para esse contexto aqui também. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Cristo nos alimenta, Cristo nos dá o suplemento desta alimentação. E está falando aqui que uma pessoa nunca odiou o seu corpo, que ninguém jamais odiou o seu corpo. Ah, Felipe, e aquele pessoal que se mutila? Eles fazem porque tem um prazer por detrás disso, tá? Tem uma busca de um prazer, por mais esquisito que possa ser, existe esse objetivo no final, tá bom? Então ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele. E esse texto aqui eu estou usando para a gente fazer essa analogia proposta de hoje. Né? Como que a gente se prepara? Eu até podia usar a pergunta do Didi ali, né, do Céu Tempão, né? Mas como que a gente se alimenta também? No sentido de a gente estar pronto, preparado, abastecido, né, tá com a saúde em dia para poder seguir nessa guerra. E basicamente, na carta de Paulo aos Efésios, essa analogia de corpo, de alimento, de preparo, eu só vou encontrar nesses 3 versículos que eu li para vocês, né? No 18, 5:18 e 5:29 e 30. Eu não tenho essa analogia para fazer em nenhum outro lugar. Então, olhando isso, esse espaço amostral de versículos tão pequeno, num livro que é pequeno, você pode falar para mim, Felipe, então tem relevância isso? Existe isso mesmo que você está propondo assim? Eu entendo que sim, e agora a discussão é com vocês, e o Caleb vai começar. Como que se enche, então, do Espírito Santo de Deus? Todo mundo já ouviu isso, deixar-se encher para o Espírito, sei lá, e aí estava cheio do Espírito Santo, nós lemos isso diversas vezes em Atos. Ô Richard, eu já falei disso, acho que na coinonia, cara, então hoje você aguenta aí, você não vai acabar com a minha aula, que você já sabe tudo. Né? Ô Bela, segura ele aí para mim, por favor. Como então que a gente se enche do Espírito Santo? Pode falar. Como que a gente se enche então do Espírito Santo de Deus? Vamos lá, todo mundo já escutou isso, não é novidade para ninguém. Quero saber o que vocês entendem desse assunto. Eu quero saber o que o Caleb entende desse assunto. Se aprofundando na palavra dele? Boa, excelente resposta, Libério. Faz ali a comparação com não se embriagar. O álcool, por pouco que você venha consumir, ele começa a fazer alterações no seu organismo, no seu comportamento, reflexos, por mais que você não perceba. Quanto mais você consome, mais isso vai mudar o seu comportamento, suas atitudes. Então, quanto mais eu busco o Espírito, ou seja, mais eu busco o Espírito através da palavra, da santidade, e eu permito que ele faça a mudança no meu comportamento. Então, se encher do Espírito Santo é buscar para que ele faça efeito no meu comportamento, no meu falar, ou seja, já não é mais eu que atuo, é o Espírito Santo. Como quem bebe, falei besteira, mas não fui eu, foi o álcool que falou. Né? Então, não sou eu que faço mais, é o Espírito Santo que age em mim. Gostei, não tinha pensado dessa forma, não. Também, juntei esses dois, a próxima aula é de vocês, cara. Tá bem melhor. Quem mais? Como que a gente se enche do Espírito? Se vocês já leram esse versículo, vou melhorar minha pergunta aqui. Como que vocês fazem? Já leram alguma coisa nesse sentido, esse versículo? Já leram alguma coisa nesse sentido? Como que vocês fazem isso no dia a dia de vocês, na vida espiritual de vocês? Uma das funções do Espírito Santo, digamos assim, funções, né, é fazer com que a gente se lembre de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas eu só vou lembrar daquilo que Jesus ensinou se eu estiver
lido, se eu tiver conhecimento. Então, eu me encho da palavra e em todos os momentos que eu precisar disso é o Espírito Santo. Então, eu vou ser cheio do Espírito, de novo, cai na questão da palavra. E se a gente entende que a palavra de Deus é um alimento, nada mais justo então do que a gente se alimentar da palavra dele para estar cheio dele, né? É uma boa analogia. Fala, Kátia. Agradecer, louvar, coisas diárias, né? Muito bom. Quem mais? Eu quero saber como que vocês se enchem, como que vocês aplicam isso. Só dá pra encher alguma coisa que tá vazio, né? Perfeito. Se você se enche só de você, das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que não está de acordo com o nosso Deus, você não consegue se encher do Espírito Santo. Boa. Mas para eu estar vazio, eu não preciso, em primeiro lugar, estar cheio dessas coisas do meu próprio eu ali comigo? Você precisa abandonar isso primeiro. É como um copo, né? Você pega um copo com água, vai enchendo de chá. Na hora que o chá vai colocar toda a água para fora e no final você vai ter o copo cheio de chá. Sim, analogia do Espírito Santo ser derramado. E vir e ir retirando, né? Isso. Entendi. Boa. O que Efésios fala sobre isso? Vamos ver? Vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. É isso? Então, vamos abrir os nossos textos em Efésios. Efésios 1, 13. Depois, Efésios 1, 22 e 23. Depois, 2, 22. Depois, 3, 16. 3, 19. 4, 10 e 4, 30. Primeiro, 1, 13. Alguém lê? Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creem em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. 1, 13. Tô vendo. Tomei um susto aqui agora. Vai, outra versão, alguém lê. 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Beleza. Então a gente vê aqui, em primeiro lugar, que nós cremos, e assim que nós cremos, nós recebemos o tal do Espírito Santo de Deus. Guardem isso daqui, guardem esse versículo aqui. Nós cremos e nós recebemos. Então vamos fazer um copinho aqui, para a gente começar a entender o negócio. Então nós somos um copo vazio, tá? Então a gente crê e recebe o Espírito Santo está dentro de nós. Beleza, esse é o primeiro cenário que nós temos aqui. 1, 22 e 23. Se quiser ler, Dalvo, muda essa versão aí. Tô brincando. 1, 22 e 23. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Alguém tem uma outra tradução para o 22? Aquele que cumpre tudo em nós. Alguém tem uma outra tradução? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que a tudo o quê? Quem enche? Quem que o texto falou que enche? Então existe uma ação, obviamente, messiânica, né? Porque a gente crê em Cristo, certo? Então se a gente acreditou em Cristo, a ação da crer em Cristo é Ele encher a gente, e a gente já viu que a gente recebe ali o preenchimento do Espírito Santo. Beleza. Está dentro do que a gente está vendo até agora, nenhum mistério até aqui. 2:22. Rodrigo, por que você está escondido aí? Nem vi você chegando. Realmente você senta aqui na frente.
2:22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Beleza. Então, esse nosso copo aqui é o quê? Nós somos o quê? Habitação. Então, isso aqui virou uma casa agora, tá? Virou uma casinha. Fechei ali a casa. 3:16. Esse todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo. Pai, 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior. A tradução que eu tenho está o seguinte: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, esse preenchimento, essa habitação do Espírito Santo, serve para nos fortalecer. Eu não sei como desenhar uma casa forte, mas um fundamento aqui bacana. Pronto, agora ela está alicerçada na rocha, na pedra angular, que é Cristo. Então nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Isso daqui é um final de uma oração de Paulo, e ele já deu uma pista sobre isso ali no capítulo 1, de 18 a 21, ele falou o seguinte, também numa oração dele: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder ele mesmo exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. Esse poder que está aqui em nós, atuando em nós, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. E que depois, consequentemente, nós, quando cremos, também fomos ressuscitados, porque estávamos mortos pelo mesmo poder. O mais difícil foi feito. O mais difícil foi feito. Nós estávamos mortos, perdidos nos nossos pecados, e por Cristo recebemos o resgate, a ressurreição. O mais difícil ele fez. O mais difícil é a tarefa dele. Aí basta a gente crer e a gente já recebe esse poder. E esse poder está aqui dentro de nós. É esse o poder. A gente consegue ter noção do tamanho desse poder que habita dentro da gente? É esse aqui. Tem dúvida? Está se sentindo fraquinho? Para. Olha o poder que está habitando dentro da gente. O poder do Espírito Santo. Próximo, 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, Deus cumpre a obra dele em nós a partir do momento que Cristo fez o resgate e o Espírito Santo habita em nós, cheios da plenitude de Deus. Lembra que eu falei da questão da predestinação? A igreja é preparada para isso? Estamos sendo privilegiados no cumprimento da obra de Deus. Ele vai usar a gente, ele dá o poder dele para a gente, está tudo aqui com a gente. Esse verso corrobora o que ela disse, que é o conhecimento. Eu tenho que conhecer, tu tem que ler, tem que estudar, tem que meditar. Tem gente que está na igreja. Tem que se alimentar, sempre lembrar disso. Quer dizer, Lamentável. Tem que conhecer, tem que conhecer. Acho que eu contei isso nessa sala, né? Tinha um contexto que eu vivi e o pessoal falava: nossa, Felipe, você tem o dom da palavra, né? A gente fazia uma reunião de oração mensal, sempre colocava alguma coisa, mas era que já estava pronto, assim. Eu fiz o devocional de manhã, já tinha alguma coisa, fazia sentido ali, eu mencionava aquilo da minha leitura. E alguns amigos meus crentes que estavam naquele contexto falaram: nossa, Felipe, você tem um dom da palavra, né? Você sempre tem uma coisa legal para falar, dá para ver que você tem bastante conhecimento. Não tenho conhecimento, que eu acabei de ler mesmo. Como que você quer viver para Deus? O não sabe o que ele tem para falar, você não se debruça na palavra dele. Minimamente você lê um pouco daquilo. Eu acho que foi o Fernando falando, quando ele entendeu da graça de Deus, que ele ficava lendo a Bíblia em pé no ônibus, nos trajetos que ele fazia, que ele queria conhecer esse Deus.
E se Deus deu a palavra dele como revelação, ele começou a ler a Bíblia de ponta a ponta, onde ele estivesse assim esfomeado para conhecer esse Deus. Como é que está a sua fome? Felipe, Oi. o oposto também eu vivencio, conheço pessoas, né, que estão há muito tempo na igreja, conhecem a Bíblia inteira, mas tem um pavor de Deus, um pavor das coisas que nós, né, várias pessoas chegaram à conclusão de que ele não conhece o amor de Cristo. Porque quem tem o amor de Cristo, conhece verdadeiramente o amor de Cristo, não carrega esse fardo tão pesado de medo, de pavor, de fazer um negocinho errado, porque, sabe, Acho que não vai ser perdoado, né? tem que ser de acordo com a igreja, porque isso é pecado, tudo é pecado. Então isso é um fardo muito grande e eu tenho dó, porque a pessoa não conhece o amor de Cristo, que excede tudo isso, não é? Se a pessoa conhece a lei, não conhece a graça. Exatamente. A gente fala para você, Perfeitamente, mas a graça, o amor de Cristo, acho que ainda não fez sentido. uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu estou preparando um estudo é justamente isso. Quando eu vou sair só de um estudo, para não somente ter um estudo, mas ter um momento de devoção e de aprendizado ali. Eu estou concluindo, faz tempo que eu estou tentando concluir meu programa de mestrado em teologia, e chegou um momento que eu falei que eu fui pedir socorro para o Fernando. Falei, cara, eu leio coisa, tudo é relacionado à Bíblia, mas não tá vindo, cara, não vem. É muita leitura para cumprir um programa, para fechar um módulo, para finalizar um trabalho, para entender um raciocínio, leituras obrigatórias e tal. E o Fernando falou, talvez você precise de um tempo. Porque eu não quero que você termine o seu programa de mestrado para você ter um título. Estou muito mais preocupado com a sua vida com Deus, sua vida espiritual. E isso é muito difícil, né? E a gente sabe que realmente só o conhecimento não leva a lugar nenhum. Por isso que toda essa questão de conhecimento que a gente está falando aqui está vindo depois de um entendimento primeiro. Quem nós somos, quem é Cristo, o que Ele fez por nós. Dentro dessa situação do mestrado, eu tive uma vez uma matéria que eu fiz e o professor passou um artigo para ler. Esses artigos imensos que você tem que, depois que você chega na metade, você, agora que entendi, você volta a ler desde o começo, porque agora que você entendeu, e tô lendo aquele artigo, tô achando um negócio esquisito, né? Aí chega para discussão com o professor, não me desceu aquele tanto de página ali, aquele raciocínio. Aí eu falei, vou ter que falar, né, cara? Tô com isso na garganta, tem que falar pro professor, você me dá um 0, vai me desqualificar aqui, tudo bem, mas vamos lá. Falei, professor, cara, não gostei desse artigo. A impressão que eu tenho é que esse cara aqui não sabe, ele pode ter bastante conhecimento, igual ele escreveu, coisa e tal, mas ele não conhece a Cristo primeiro. Ele falou, você acertou, Felipe, ele não é crente mesmo. Nota 10, né? Tem gente que sabe, tem gente que lê, tem gente que se debruça, tem gente que pesquisa, tem gente que vai atrás, tem gente que se alimenta de boas fontes e bons materiais. E é só conhecimento. É só conhecimento. Não serviu para nada. Nada de nada. Vazio. Conhecimento que não leva a lugar nenhum. Então, esse conhecimento, esse encher, esse alimento que a gente está falando aqui é já nesse pressuposto. Firmados nessa rocha. 4:10 a gente já leu? 4:30, então é isso? A gente leu 4:10? Não? Estou querendo avançar aqui. 4:10, então. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. De novo, o que Deus está concluindo em Cristo enche em todas as coisas, é plenitude de Deus. Serve para encher. E o último 4:30 fala o seguinte: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, existe aqui uma ideia também da gente poder entristecer esse Espírito Santo que habita dentro de nós, com base em tudo isso. Como que a gente se enche do Espírito Santo? Alguém falou alguma coisa? Eu não escutei. Primeiro, conhecendo o amor de Cristo perfeito, Eline.
Primeiro conhecendo o amor de Cristo. O texto de Efésios apresenta um contraste. Contrastes contínuos, eu errei aqui, tá bom? Da velha e da nova natureza em Cristo. Por que eu estou falando isso? Lembrando, né? Antes nós estávamos mortos. Efésios 2, 5 a 6, eu vou reforçar aqui com vocês. Estando nós mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida em Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Além desse contraste que nós temos olhando aqui constantemente, a gente também chegou a ver a questão da paz. Né? Efésios 2, 14, 15, Efésios 2, 17, 6, 15, fala do Evangelho da paz. Tudo isso daqui acontece para que nós tenhamos paz. Paz é essa que nos possibilita também o vínculo pelo Espírito Santo do corpo. Efésios 3:3 é isso? Deixa eu ver aqui. Efésios 4:3. Acho que Efésios 4:3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para que a gente comece a estar pronto para uma guerra, primeiro nós precisamos de paz. Efésios 2:6, acabei de ler para vocês, eu vou repetir. Então, vou repetir. Nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos morada dele, e fala o seguinte, Efésios 2:6, cadê o 6? Cortaram da minha Bíblia? Não. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa vida antes era perturbação, inquietação. Isso daqui deixa a gente sentado num lugar, numa rocha, assentados, com paz, prontos para o descanso divino. Primeira coisa que Deus faz quando Ele nos pega lá nas regiões espirituais, Ele pega e nos coloca sentado. Sentado para quê? Como se tivesse uma cadeirinha e fala, agora está vendo isso daqui? Que eu enchi tudo isso daqui? Observa. Fica aqui do meu lado. Descansa. Tenha paz. Não preciso de você. Não tem nada que você possa fazer que vai acrescentar algo ao meu trabalho. Então descansa. Deixa eu te usar. Deixa eu te guiar. Me permita inundar o seu coração. Vou bater aqui de novo. Tá. Uma vez feitos moradas, o Espírito Santo, uma vez feito moradas, não é, eu errei aqui, não é possível tirar o Espírito Santo de nós. Então a nossa tarefa não consiste em quanto de Cristo há em mim, mas o quanto de mim ainda persiste em mim. Quando você perguntou se a tradução correta daquele texto era aquela mesma, não é, até porque logicamente não faz o menor sentido. Vamos pensar no seguinte, então nós temos que nos deixar encher pelo Espírito Santo. Isso significa, essa ideia significa automaticamente que você pode se esvaziar do Espírito Santo. Existe um copo com meio Espírito Santo? Existe um crente sem o Espírito Santo? Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, por isso que eu fechei aqui na casinha, ele habita na gente. E ele está lá. Como assim? Não entendi. Uhum. Sim, porque ele está aqui, agora ele pode efetuar a obra em você. O problema é que ele está aqui, ele chega aqui com um espaço que já estava coberto com as suas vontades, com seus desejos, com seus pecados. Está disputando aqui esse espaço. Só que ele já está lá.
automaticamente eu trouxe esse axioma aqui para a gente. Só vou pular uns 2 slides aqui, só para fazer esse raciocínio. Automaticamente eu trouxe esse axioma aqui, porque a gente chegou em analisar nossos hábitos, entender onde nós estamos. Como que a gente se livra de velhos hábitos escravizadores? Porque a guerra que a gente vai travar, e é assunto da próxima aula, está exatamente aqui. É o que eu vou começar a trabalhar hoje com vocês. Como que eu tiro eu da jogada? Como que eu só dou o espaço que o Espírito Santo já está tomando para ele atuar e fazer a atuação dele? Tá bom? Depois do intervalo a gente segue aqui. Voltando da onde eu parei, a nossa questão aqui então não é como que a gente se enche do Espírito Santo de Deus, mas sim como nós nos esvaziamos de nós mesmos. Da podridão que habita em nós, estamos nós ali contribuindo para essa sujeirada toda. E de novo, temos visto e vimos nas últimas aulas maneiras de irmos nos esvaziando de nós mesmos, mas hoje eu quero falar só especificamente desse esvaziar. A dependência da ação de Cristo em mim baseia-se no meu esforço em me livrar e me esvaziar de mim mesmo, para de fato depender de Deus integralmente. Existe sim um esforço que nós devemos fazer, apesar de eu estar falando de descanso aqui, existe sim um esforço que nós temos que fazer, e esse esforço é não de deixar ou colocar mais Deus dentro da gente, mas a gente sair mais da cena. Nós temos que sair mais dessa jogada. Quem que fez esse negócio que está muito bom, hein? Gengibre, maçã, eu sei que está muito bom. Parabéns aí pelo chá, pela pessoa do chá. O convite do descanso, o convite da paz e do esvaziamento, a gente encontra o próprio Cristo fazendo isso nos evangelhos. Vamos abrir 2 textos aqui em Mateus. Um vai ser Mateus 16, 24. Vamos abrir lá. Mateus 16, 24. E Cristo disse assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, então assim, atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá, cadê o descanso aqui? Eu tenho que me negar, eu tenho que tomar minha cruz, e tenho que ficar andando atrás de Cristo, tá, só tem trabalho aqui, só tem esforço. Mas também, ele, antes em Mateus, já tinha falado o seguinte, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Todos quem que ele está chamando aqui? Todos que pecadores, todos que vivem uma vida, todos os mortos que vivem essa vida miserável, cheia do eu, sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando eles. Venham vocês até mim, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Como que a gente acha descanso? Tomem o meu jugo. Existe um peso aqui, um jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já ouvi gente dizer, bom, é tão difícil, né? Cumprir tanta regrinha para andar com Cristo. Cara, que ilusão. Difícil é o peso que você tem colocado com as suas regras, com os seus pecados dentro de você. E, lamentavelmente, estava conversando com a Eleni, né, dessas pessoas que vivem de uma maneira tão... não desfrutando da graça de Deus, mesmo conhecendo e não desfrutam, chegam até a se perguntar, pô, como que Cristo é capaz de perdoar tudo isso que eu fiz? É porque realmente não entendeu ainda a graça. E como que nós somos facilmente legalistas? Eu até comentei com ele no intervalo, eu não vou usar nenhum exemplo, porque às vezes o exemplo que eu vou usar aqui pode ser um pouco mais pesado para você ou não, mas observem isso. Onde que nós estamos sendo legalistas? O que você tem colocado na sua vida de regrinha? Cara, isso só é um peso, é puro farisaísmo. No intervalo também conversei com o Caleb, aquele ele citou do jovem rico. O jovem rico conhecia Deus. Enquanto a procedimentos, práticas,
condutas, ele estava ok. Tanto que ele respondeu, isso eu já faço, e Cristo sabia, realmente isso já faz, mas Cristo não queria esse sacrifício dele, queria o coração quebrantado dele. Queria ver até onde ele está disposto. É muito comum a gente ver também no nosso cenário mais contemporâneo, as pessoas buscando se encher do Espírito Santo. Quero mais do Espírito Santo, quero provar do Espírito Santo. Pô, legal. Eu acho que é uma busca genuína, bacana. Então, o que você quer para provar o Espírito Santo? Eu quero fazer isso aqui. Calma lá, cara. Como que você quer provar do Espírito Santo para você fazer coisas ou não? Quem disse que a finalidade de estar cheio do Espírito Santo é para você provar coisas? Obra maior ele já fez, foi te livrar da morte, do pecado. Agora só segue com esse mesmo poder para te livrar você de você mesmo. Não é para você fazer nada. É só para você parar de fazer e achar que você pode fazer. Assim você vai poder estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais provas. Você não precisa sentir, ver, realizar. Você só precisa sair da cena. Só precisa entender onde você está nisso daí. Não é comum a gente ver esses pensamentos, essas ideias? Quanto trabalho reside aqui em mim? Então eu pergunto para vocês, o que a gente tem que fazer? Descansar ou se esforçar? Tomar a nossa cruz é o esforço que nós temos que fazer no combate da velha e da nova natureza. Eu falei lá atrás, o livro de Efésios fica toda hora fazendo exatamente vou errar a palavra. Contraste, acertei. Contraste, na 15ª vez acertei. Fica toda hora fazendo isso. Como que você fazia? O que você vai fazer agora? Como que tem que fazer? O que era? O que vai ser? O que não pode? O que pode? E por aí vai. Porque agora você já está cheio do Espírito Santo de Deus, então elimina isso daqui que você fazia. Começa a fazer coisas que vão te permitir eliminar disso daqui. Busca isso. Se analisa. Mas tenham a ideia que o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. E aqui já estrago um pouco da minha próxima aula, porque eu sei que ou o Richard ou o Caleb vão fazer isso na próxima aula, então eu já vou estragar minha próxima aula desde já. Quando a gente vai falar da guerra, quando a gente vai falar da armadura e do soldado, se prepara, que você vai combater você mesmo. Seu maior inimigo vai estar na frente do teu espelho. Se prepara. Se preparem. Vai ser com nós mesmos, cada um individualmente, com o seu próprio eu, a tua briga e a tua guerra. Ah, Felipe, os principados e potestades, calma, vou falar disso. Mas não foge desse raciocínio, não. O foco está aqui, ó. Meu coração sujo. Quero falar um pouquinho desse esforço aqui com vocês em basicamente 3 pontos, e eu já estou caminhando para finalizar a aula, tá bom? Como que então é esse esforço? Se Deus me coloca numa posição que eu estou sentado, mas ao mesmo tempo precisa me esforçar, mas ele fala assim, se esforça, mas não levanta. Se esforça, mas não levanta. O texto aqui de Efésios 19 e 20 dá um pouco aqui de base para a gente. É a continuação do 18. A gente começou a nossa aula lendo o 18. O 18 fala o que para nós? Vou repetir ali, porque até eu voltar o slide, esqueci de botar ele aqui na sequência. Não se embriaguem com vinho, por isso, da verdade, não, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Como? 3 pontos. Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando comigo? Falando para mim mesmo? Não, vivendo em comunidade. No nosso contexto aqui de igreja. Falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que mais? Cantando e louvando com coração ao Senhor. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 blocos aqui, né? Falando com salmos e hinos, cantando e louvando, e sempre dando graças. Sempre dando graças. Vamos exercitar isso agora, gente?
Por que vocês têm que dar graças a Deus? Vamos num espírito aqui de adoração, de oração, de gratidão. Vamos orar, agradecer a Deus juntos. Vamos louvar juntos. Então, brevemente, cada um aí no seu canto, cita um motivo de gratidão. Eu agradeço a Deus por isso. Também vou dar um espaço, se você quer lembrar um versículo ou uma estrofe de uma música que você queira também cantar, Felipe. Esse texto tem falado comigo assim, assim, assim. Antes disso, abaixe sua cabeça. Esvazie-se de você mesmo. E vamos agora aproveitar o nosso tempo para nos deixar encher. Ou deixar o Espírito Santo atuar dentro de nós. Senhor Deus, estamos aqui hoje para reconhecer os nossos pecados, diante da Tua palavra, da Tua exposição, chegar diante do Senhor e pedir pelo Teu perdão. Os pecados que têm nos impedido de viver uma vida plena ao Teu lado, limpa, nos perdoe, ó Deus. Mais uma vez peço para o Senhor nos livrar de nós mesmos, nos permitir nos esvaziar para desfrutar do Seu Espírito e do Seu poder que já atua em nós. Por isso te peço, ó Pai, nos livre de nós. Em nome de Jesus. Amém.